Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. A graça e a paz, boa noite. Tudo bem com você? Estamos aqui nessa noite, né? Eu, Reinaldo Oliveira, obreiro aqui da Videira Teoflotone. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E você que está aí conosco do outro lado, quero convidar você a conectar-se, né, nas redes sociais aí. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser um tempo ímpar para a sua vida, um tempo ímpar para a sua casa. Amém? Estou aqui com o meu irmão Alex Rodrigues, homem de Deus. Graça e paz, Alex, tudo bem? Graça e paz, obreiro. Boa noite a todos os irmãos aí que estão nos assistindo. Amém? Aleluia. Amém, querido. Seja bem-vindo. É uma honra ter você conosco. Amém, amado? Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para compartilhar um tema muito, mas muito maravilhoso, irmãos. Fé para mudar a história. Quem crê que sua história pode ser mudada? Nós estamos aqui para compartilhar disso nessa noite. Compartilhar de fé para mudar a história. E você não vai sair do mesmo jeito nessa noite. Amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. E eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa. Nós estamos aí nas redes sociais, né, no Instagram, Alex. E eu desafio você a convidar, né? Nós estamos aí. Convidar o seu amigo, o seu parente, você aí da nossa igreja. Convide aí um irmão, né? Tem um aviãozinho aí no Instagram. Pega esse aviãozinho, um avião de papel, gente. Eu demorei a entender que isso era um avião, mas depois eu entendi, é um avião de papel. E eu tenho certeza que sua vida vai ser muito, mas muito abençoada nessa noite. Esse tema ele é muito sugestivo, né? Fé para mudar a história. Queridos, quantos têm vivido situações, circunstâncias nesses dias? Quantos de nós temos vivido diversas tribulações? Mas eu tenho certeza que a fé, ela muda a história. E Alex, eu quero começar essa noite falando algo com você, fazer uma pergunta para você, Alex. O que fazer para mudar a história, Alex? Amém, irmãos. Boa noite, irmãos. Tem uma passagem que eu gosto muito lá em Tiago, Tiago 2, né? Amém. E fala sobre exemplo de fé, que eu acho muito importante, né? Que nesses tempos que a gente está vivendo, passando, eu acredito que é muito importante para a nossa vida. E vai fazer a diferença na sua vida se você, primeiramente, né, crer e colocar em prática. Que está lá em Tiago 2, 22, que diz assim, ó. A fé, bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos, né, obreiro? Amém. Pela graça. Verdade. Entendeu? Deus nos deu algo imerecido, a nossa salvação. Nós precisamos simplesmente crer, não é verdade? Amém, é verdade. Inclusive, Alex, até falando desse tema, né, nós pregamos a graça. E, queridos, graça é a bondade de Deus. Graça é presente que você ganha sem merecer. Graça é um presente de Deus. E fé para mudar a história nos fala de uma aplicação dessa graça. E Alex está aqui para compartilhar sobre isso, né, Alex? Isso. Então, irmãos, é o seguinte. Só que nesse versículo ele fala mais conosco. Que esse versículo ele fala, obreiro, que nós precisamos ter ação. Amém. O que seria essa ação, irmão? Eu quero, na verdade, tem um exemplo, né, de Abraão, né, considerado pai da fé, né, que o Senhor fez uma promessa para ele. Ele creu, tinha certeza, tinha fé que o Senhor era poderoso para mudar, transformar, né, a idade que ele já estava avançada, ainda não tinha Amém. filho, e ele acreditou e realmente confiou no Senhor. Então o que eu quero trazer nessa noite? Primeiro, o Senhor foi lá e abençoou ele com um filho. Segundo, logo em seguida o Senhor chegou e pediu o seu filho. Amém. Olha como é importante. E mesmo assim, ele continuou firme. A fé que ele tinha em Deus realmente algo sobrenatural. Interessante, irmãos, que quando ele vai sacrificar o seu filho, ele chega mais adiante, né, antes de subir o monte, e fala assim para o seu servo: nós iremos adorar o Senhor e voltaremos. Aleluia. E olha só, e ele sabia que o Senhor, obreiro, tinha pedido o seu filho.
o que eu quero trazer nessa noite, irmãos, é o seguinte. Ele tinha certeza que ele ia voltar com seu filho. Glória a Deus. E interessante que ele teve o quê? Ação. Ele tinha primeiramente a fé, depois ele teve a ação de obedecer. Então, pode falar. Interessante, como oração, né? Orar mais ação. Foi essa atitude de que Abraão teve, né? Resumindo, a fé de Abraão foi aperfeiçoada quando ele teve a ação. Entendeu? E o segundo ponto aqui que eu quero ilustrar para os irmãos está em Marcos 2. Amém. Marcos 2. 2 a partir do 3. Aleluia. Amém. Que diz assim, ó. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde o Senhor Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Meu Deus. Irmãos, esse versículo ele fala a fé, né, dos amigos, né, e do paralítico. Olha só como a gente precisa trazer para a nossa vida ação, atitude de colocar em prática. Mas o que eu quero trazer nessa noite é o seguinte. Primeiramente, ter fé. Fé é o quê? Certeza. Se ele conseguir chegar a ter o Senhor Jesus Cristo, ele para ele ser curado. Só que tinha a multidão, não permitia isso. Então o que ele fez? Teve a ação, atitude, subir em cima de um telhado e, através desse telhado, descer até o Senhor Jesus. Tanto que, mais adiante, no 5 diz assim, ó, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Amém, irmãos? Então, assim, Jesus automaticamente confirmou ali que aquelas 4 pessoas ali, o paralítico tinha fé. Mas, se a gente observar, Obreiro, essa fé, ela veio acompanhada de ação. Amém. A graça, né? A graça já estava lá preparada. Jesus estava com a cura, mas teve a ação deles, né? De ir até Jesus. Entendeu? Subir num telhado de destelhar. Que fé, hein? Fé. E acompanhado de quê? A ação que eles teve, a atitude de sair da sua zona de conforto. Então, assim, irmãos, com essa epidemia, essas coisas, muitos irmãos desempregados, praticamente a maioria está sendo prejudicada. Mas eu quero dizer que no tempo que nós estamos vivendo, se a gente tiver primeiramente fé, né, no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa base, seja o Senhor Jesus Cristo o nosso refúgio, tiver atitude, porque é o seguinte, irmãos, indiferente do seu sonho, que você deseja, algo que você ainda não alcançou, se você fazer primeiramente, tiver fé em Jesus Cristo, confiança e fazer baseado, você vai ter êxito. Aleluia, glória a Deus. É uma aplicação muito interessante, né, Alex? E nesses dias como nunca, né? Você que está aí nos vendo, né, assistindo esse momento, quero te dizer como aconteceu com esse rapaz, né? O Senhor Jesus liberou algo na vida dele, os seus pecados foram perdoados, ele teve uma nova história, pode acontecer com você também. Amém? A graça de Deus está pronta e ela se manifesta através da fé, né? Como eu citei o exemplo, oração, fé mais atitude, fé mais ação, né, Alex? Eu queria que você, Alex, compartilhasse mais conosco acerca disso. Eu creio que está sendo muita bênção para quem está do outro lado, né? Você que está aí na live do Instagram pode compartilhar isso. Você também está vendo a gravação, pode testificar em seu coração. Eu creio que a sua fé não vai ser mais a mesma. Fé para mudar a história. Outro ponto interessante, irmãos, que fala atitude de ação, foi quando os espias foram até Jericó, né? A certo ponto eles foram descobertos, né? E estava à beira da morte, perigo, né? Então o que é da prostituta Raabe. Se a gente parar e ler a história dela, né? Uma mulher que era prostituta, vivia na pobreza, entendeu? Sendo envergonhada, mas ela tinha fé, um desejo de sair daquela vida. Ela não fazia aquelas coisas porque queria, entendeu?
a circunstância, né, obreiro, levou ela a ter uma vida promíscua, né? Quantos de repente, né, Alex? Sempre trabalhou, sempre lutou e agora não está conseguindo honrar seus compromissos. Acho que isso aplica hoje, né? Com certeza. Quantos, de repente, seu cheque voltou, de repente você não conseguiu pagar o fornecedor, de repente a sua conta do banco estourou, de repente você está no caos, né? Como Raab estava naquele cenário lá, você também. Mas nós estamos aqui para mudar essa história, no nome de Jesus, né? E o que aconteceu com Raab? Irmãos, o que acontece? Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Então, aí, ali, através dela ouvir, ela adquiriu fé. Entendeu? Ela não conhecia, mas ela tinha certeza que esse Deus era poderoso. Aleluia. Então, assim, quando os espias chegou até ela, o que ela fez? Ela acolheu aqueles espias, escondeu eles, resumindo, colocou a sua vida em risco. Mas, e foi o que? Mediante a fé que ela tinha de uma mudança, dela confiar nesse Deus. Glória a Deus. E colocou em prática, ação. Foi lá e fez algo lá que foi notório. Tanto que hoje não é falado, né? Ela é um exemplo de fé. Por quê? Porque ela teve atitude, teve ação. Aleluia. Ela entrou na genealogia de Jesus, né? Raabe, a história dela foi mudada. Então, a circunstância pode estar aí com você, querido, mas sua história pode ser mudada. O que está para acontecer, nem você mesmo imagina, como Raabe naquele momento, né, Alex? Verdade. E a gente também já está caminhando, Alex, para a parte final do nosso momento aqui, né? Nós estamos caminhando para uma parte, na verdade, na metade da nossa conversa. E nós podemos ver que se parasse por aqui já valia a pena, né, Alex? Mas tem mais, amém? Amém. Aleluia. Então, pode falar aí, Alex. O que fazer para mudar a história? Irmão, só mais um desse que eu separei aqui, né? Que está lá em Lucas, a partir do 44. Falando de uma mulher, né? Que estava há muitos anos, né? Um fluxo de sangue, né? Já tinha passado por vários médicos e não conseguia subir. Aleluia. Só que ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, né? Tinha fé que o Senhor podia curar. Amém. E interessante, né? Que a multidão também atrapalhava. Então, assim, olha só a fé dela. Ela pensou assim, não, se eu conseguir tocar na roupa ali, na orla ali do Senhor ali, eu serei curado. Glória a Deus. E olha só como é interessante, quando ela tocou imediatamente, ela foi curada e o Senhor percebeu que seu poder é dele, tanto que ele parou e perguntou aos seus discípulos. Entendeu? Aleluia. E como aí ela foi, né, chegou e falou. Então, assim, interessante que fala assim, ó, no 46, diz Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder. Aleluia. Então, o que eu quero trazer, irmãos, a atitude dela, a fé mediante ao Senhor Jesus Cristo, a confiar, a crer que o Senhor é o nosso rei, o nosso Salvador, que o único que poderia salvar ali seria Ele. Então, o que eu quero trazer, irmãos, a atitude que ela fez, ela saiu da sua zona de conforto e deu o primeiro passo diante do Senhor Jesus Cristo, mas fazendo isso baseado na fé, na certeza. Por quê? Fé é o que? É certeza, irmãos, é convicção do que espera. Então, com esse cenário que hoje nós estamos vivendo, obreiro, nós não podemos viver baseado. A circunstância, né? Não é isso. Nós temos que orar para o Senhor Jesus Cristo, a promessa que Ele tem sobre a nossa vida, sabe? E sair da nossa zona de conforto. Glória a Deus. Por exemplo, irmãos, eu vejo pessoas, às vezes falam assim, eu quero melhorar minha casa, aumentar. Só que, beleza, realmente esses irmãos, essas pessoas que às vezes desejam, tipo assim, uma casa, talvez conseguir um carro, ou não precisa nem ser um bem material, entendeu? Espiritual, essa área, até mesmo, obreiro, crescer no ministério. Mas a pessoa tem fé, realmente eu não duvido que essas pessoas têm fé, mas falta atitude, como está falando aqui em Tiago 2, 22, entendeu? Irmãos, a fé e a ação praticamente, né, as nossas, anda lado a lado, andar juntos, né? Anda junto, entendeu? Como disse, né, Abraão ele foi justificado também pela ação que ele teve de pegar o seu filho e ser obediente ali à palavra do Senhor. Amém. Então, assim, irmãos, eu não sei qual é o desejo que você busca,
a sua necessidade. Mas eu quero dizer nessa noite o seguinte: se você tiver fé mediante ao Senhor Jesus Cristo, tiver ação de adiante, se você, por exemplo, se você deseja melhorar a melhoria na sua casa, por exemplo, aí você fala, tem fé, eu não duvido disso, mas será que você está procurando economizar? Será que você está procurando, às vezes, acordar um pouco mais cedo? Às vezes trabalhar no final de semana, você adquirir recursos. Irmãos, a partir do momento que você dá espaço, o Senhor ele vai abrir porta diante de você e vai te abençoando. Amém. Amém, obreiro? Amém. Isso é muito interessante, né, Alex? A fé, ela precisa se acompanhar de atitudes, né? E é importante, de fato, a gente agir. Se de fato não tiver uma atitude, a fé ela é paralisada. A fé é paralisada. A palavra de Deus nos garante, querido, que cada um de nós temos uma medida de fé. O Senhor deu cada um uma medida de fé. Nós precisamos crer, precisamos de fato crer, mas também levantar, né? De repente, Alex, se a pessoa está do outro lado aí, está nos ouvindo, ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego. Ela pode pensar que é o fim do mundo, mas talvez a oportunidade dela começar a empreender, não é verdade, Alex? Com certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Alex. Um pouquinho do passado e falasse do momento agora que você está vivendo, como tem sido esse momento de crise, como tem sido, de repente você está aí do outro lado e fala assim, esse momento, tudo aí está acontecendo, estou vivendo isso, aquilo, mas o Alex quer contar o exemplo dele, irmãos. Eu convidei o Alex para essa noite, né, para esse momento, você está ouvindo aqui, porque ele tem um exemplo de fé na vida dele e eu quero que ele compartilhe para nós estarmos concluindo aquilo que nós queremos, que é fé para mudar a história. Por favor, Alex, conta sua história aí. Obreiro, eu saí daqui da cidade de Teoflotone, né, com 19 anos. Fui para um estado que eu não conhecia, estado do Pará. Nesse meio tempo fiquei em média uns 6 anos lá. A única coisa, depois de 6 anos eu voltei. Eu adquiri lá experiência, não consegui levantar um capital para voltar para cá. Algumas pessoas próximas de mim não acreditou quando eu cheguei e falei que eu não tinha